pessoal tá começando a entrar. A gente vai começar a nossa live sobre sistema imune. Hoje está começando uma série de lives que eu vou começar a fazer com alguns convidados com assuntos da saúde. Bem-vindos, boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui na live. É um assunto super pertinente, porque tem tudo a ver com o momento atual. Bem-vindos, o pessoal tá entrando. Eu convidei a doutora Gisela Savioli. Ela é uma profissional da nutrição, uma fitoterapeuta funcional, e ela é escritora, jornalista. Eu conheço ela há muitos anos. Nós nos conhecemos na pós de nutrição funcional e nos tornamos amigas, né? E quando ela entrar aqui, eu vou autorizar ela para aparecer aqui na live. Nós nos tornamos amigas e companheiras de profissão. Eu tenho muito carinho por ela, muita admiração, porque a doutora Gisela, ela é uma pessoa extremamente estudiosa, né? Tudo que ela faz, a Gi já entrou. Deixa eu ver como que eu ponho ela aqui. Peraí. Gi, eu vi que você já entrou. Peraí. Acho que vai dar certo. Peraí. Vê aí se você vai conseguir. Eu mandei para você. Como eu estava falando, a doutora Gisela é uma pessoa extremamente estudiosa. Oi, Gi! Tudo bom, querida? Bem-vinda! Obrigada pelo Que convite. delícia! Tão bom te Ai, é ver. uma honra! Uma Ai, honra delícia. Honra você ter minha. aceitado. Imagina. Tava falando agora de você, né? Para quem ainda não te conhece, a doutora Gisela Savioli é nutricionista e fitoterapeuta funcional, ela é escritora, jornalista. E o que eu estava falando é que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, porque você é uma pessoa extremamente estudiosa e tudo que você fala tem embasamento, né? Porque hoje em dia muitas coisas estão sendo faladas, fake news, muita bobagem, as pessoas Sim. acabam divulgando. Então, eu achei importante para a gente dar um panorama desse Deu uma assunto, que ele é travadinha. sempre atual, né? Um Sim, assunto sempre atual. exato. E então eu queria já entrar no nosso assunto do sistema imune, que eu acho que é um assunto extremamente pertinente para o momento que a gente está vivendo, e que você desse uma introdução aí, o que é o sistema imune e por que ele é tão importante para esse momento, né? E todos os momentos da nossa vida. Nath, tá dando uma travada. Será que você consegue me ouvir ou tá travando também? Não, eu consigo te ouvir. Porque você trava comigo. Você tá Ah, é? travando comigo, mas tudo bom, né? Mas tudo bem, qualquer coisa a gente repete, tá? Tá bom. Mas boa noite para todos os ouvintes, na verdade, todos os seguidores da Natália. Um beijo muito grande, um prazer estar aqui. E a Natália, nós somos colegas de curso, né, da graduação, e ficávamos juntas assim. Fala de mim, mas ela foi lá para os Estados Unidos fazer um curso de chefe para poder se tornar essa nutricionista chefe funcional. E a Natália é uma daquelas pessoas que faz aquilo que propaga. Porque tem muita gente que fala
Mas não faz, né, Natália? Então, a gente tem essa característica que é muito gostosa e estamos sempre tentando nos atualizar o máximo possível. E quanto mais a gente estuda, né, Nath, a gente vê que falta tanta coisa. Mas Sim. uma coisa que eu queria dizer é que sistema imunológico não é algo que agora que nós temos algo acontecendo, então a gente vai correr atrás do sistema imunológico. O sistema imunológico, ele tem que estar conosco o tempo todo, né, em cima. E como você faz isso? Com hábitos saudáveis, porque a gente sabe que genética conta 15% e o restante, 85%, são as suas escolhas. Então, a gente sabe que uma alimentação adequada, anti-inflamatória, ela melhora o sistema imune. A gente sabe que a atividade melhora o sistema imune. Dormir melhora o sistema imune, quer dizer, dormir à noite, né? Porque as pessoas durante milhares de anos foram evoluindo atrás de um sistema de claro e escuro, dia, noite, verão, inverno. Tentar inverter, por... né? E agora só porque faz 160 anos que a gente tem luz elétrica, né? A gente vai mudar isso. Então, tem discussões muito grandes e a gente percebe no consultório que quando a pessoa não dá, digamos assim, o devido valor à sua noite de sono, como tudo isso fica complicado. Porque, afinal de contas, o nosso sistema imune, ele foi feito para nos defender de tudo aquilo que não é nosso. Então, quando a gente estava lá na barriga da mamãe, mas a gente estava prontinha, né? Tudo bonitinho, tudo bonitinho. O que aconteceu? Ou fase feliz, né? É, nós fomos apresentadas, todos nós aqui, para o nosso sistema imune. Então, ele foi lá, olhou tudo e viu que, essa é a Natália, essa é a Gisela, essa é a Cal, essa é a Maria. Então, o seu sistema imune conhece você. Para que tudo aquilo que entre no seu organismo e não seja você, ele possa destruir. Só tem uma coisa, Natália, que o nosso sistema imune não vê nesse momento. A nossa tireoide, porque ela está encapsulada. E aí a gente começa a entender por que é que através de uma alimentação pró-inflamatória, onde a gente começa a modificar uma série de estruturas, entre elas a gente acaba dando uma permeabilidade nessa tireoide, e aí o seu sistema imune vai lá e fala, não conheço, vai lá e ataca, que é a famosa tiroidite de Hashimoto, porque ninguém entende uma doença autoimune na nossa tireoide, e esse é o caminho, e tem alimentos envolvendo isso. Então, o nosso sistema imune é para o nosso bem, mas ele tem que estar o tempo todo, gente, nós estamos o tempo todo expostos à radiação, a odores, poluição, agrotóxicos. Exato. Nossa, eu fico pensando assim, como que o nosso organismo, ele é feito, ele realmente é feito por Deus, eu não tenho dúvida disso, porque, gente, eu atendi uma paciente semana passada, sabe quando a alimentação está totalmente destruída? E ela começou muito tarde a desenvolver um câncer. E eu fiquei pensando, com aquela alimentação, o corpo ainda foi, consertou, lutou para só lá na frente começar a desencadear alguma coisa do tipo assim, eu não dei conta. Já então, que você já entrou nesse tema da alimentação, eu acho que assim seria importante ressaltar para a gente saber como melhorar esse sistema imune. Ele está sempre com a gente tem que cuidar dele e tratar ele bem a vida inteira, né? Mas eu acho que assim, nunca é tarde para a gente começar e nunca é tarde para a gente correr atrás de um prejuízo, né? Claro, e às vezes a gente tem fases. Né? A gente tem fases que a gente está cuidando um pouco mais, tem fases que a gente está um pouco mais relaxado. Então, eu acho que nessa fase que a gente está vivenciando, o pessoal voltou um pouco mais a atenção para o sistema imune, pela questão, né, da pandemia. Isso. E eu acho que seria legal a gente trazer para a realidade
quais são os alimentos que você acha na sua prática clínica, nos seus estudos, que você considera os mais importantes para a gente dar uma fortalecida nesse sistema imune? E quais alimentos que a gente deveria evitar para a gente não prejudicar e depreciar esse sistema imune? Exato. Bom, primeiro saber aonde que está o maior sistema imune nosso, que é no intestino. Intestino. O intestino, gente, ele é responsável de 70%, agora tem uns lugares até falando, Nath, 80% do nosso sistema imune. E pela a primeira barreira, né? A primeira barreira. E aí, aquela extensão daquele intestino com tantas células imunes, ele se torna realmente o maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar do intestino. E nós temos uns trabalhadores que são, eu digo que são os pedreiros do nosso intestino, que são as boas bactérias, falando de um modo mais lúdico, né? Então, a gente tem amigos e inimigos no intestino. E aí, o que a gente faz? Antigamente se dizia, você é o que você come. Aí a gente descobriu, na nutrição funcional, que a gente é o que a gente absorve. Sim, exato. Hoje nós somos o que nós damos para a nossa microbiota intestinal comer. E aí entra o probiótico, né? O pré-biótico. Exato. Então, o que acontece? Se você não alimenta corretamente a sua microbiota, você não vai ter uma saúde intestinal adequada. E de lá, gente, você sabe o título do meu próximo livro, que vai demorar um pouco para lançar, porque, olha, eu não acho que não vai ser esse ano de pandemia, não, vai ser o ano que vem. Eu estou fazendo a relação de tudo que começa no intestino de doença, mas todas começam, é impressionante. Então, o título é assim, intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Então, nossa, ótimo. Ficou bom, né? Gente, é uma coisa impressionante. Você quer ter boa saúde, você cuide da sua microbiota intestinal. Agora, a coisa mais incrível é que basta a gente comer comida, folha verde, que a gente vê que tem tanta na natureza, né? Por que será que Deus fez tanto verde pra gente? E com tão pouca caloria? Porque é pra gente comer muito. Porque o reino vegetal é muito extenso, né? Muita diversidade. Se você não gosta de uma coisa, você consegue substituir por outras. Lembra de alguém que fala assim, mas eu não gosto de alface X, mas você tem 5 tipos, você pode comer as outras 4. Sim. Então é uma diversidade bárbara. E quando eu escrevi aquele livro, Desafio do Bem, que aí meu desafio era comer cores, eu gastei 3 páginas do livro para fotografar tudo que era verde. O restante, no máximo, uma página. Então, realmente... E fora que tem uma coisa que é tão linda, quando a gente olha a molécula da hemoglobina, que é a célula do nosso sangue, e a gente olha uma molécula de clorofila, pessoal, elas são parecidíssimas, a única diferença delas é a cor. Por quê? Porque na hemoglobina ela é vermelha por causa do ferro, e na verde, ela é verde na clorofila por causa do magnésio. E nós sabemos, né, Nath? Tudo precisa de magnésio. Sim. Não tem nada, não tem uma rota metabólica que não precise disso. Então, fundamental. Você come uma farmácia quando você está se alimentando de folhas verdes. Sim. Aí a mastigação é super importante e chegar até as nossas bactérias, as fibras, que há muito tempo se dizia, quem come fibra não tem câncer de intestino. Mas por quê? E aí agora a gente sabe, porque simplesmente quando você tem a comida adequada para as suas bactérias, essas bactérias do bem, elas comem e te devolvem outras coisas. E uma outra coisa que elas devolvem, que é magnífica, é uma coisa chamada ácido butírico, que pode cair no sangue e vai lá atrás de células tumorais que estão começando, e esse ácido butírico começa a fazer apoptose. Então, você já viu que coisa linda? Se você tem um intestino que vai bem, que você alimenta bem, simplesmente você pode até ter começado aí um câncer, que a gente nunca sabe, mas aquela célula vai lá e faz uma apoptose. É por isso que a gente fala para os pacientes, né? Quando a gente dá uma orientação, a gente passa uma orientação da perfeição.
né? E a gente sempre fala, de vez em quando você dá uma escorregada, né? Às vezes. Só que se você tá com o intestino adequado, se você tá com o intestino fortalecido, essas escorregadas não vão te prejudicar tanto, né? Se for ocasionalmente. Porque você, na grande maior parte do tempo, você tá cuidando bem daquelas células, né? Então, eu acho que é importante ter esse equilíbrio e focar a grande maior parte do tempo da sua alimentação nesses alimentos. Então, alguns alimentos que a Gisela já citou, né, as folhas, principalmente as verdes escuras, são riquíssimas em nutrientes importantes para o sistema imune, né, como magnésio, ácido fólico, ferro, cálcio, né? Tem bastante cálcio também nas verduras verdes escuras. Eu sei, por exemplo, os temperos, açafrão, uma série de temperos, eles têm o potencial incrível para fortalecer o sistema imunológico. Alho, cebola, coisas do nosso dia a dia que a gente pode focar e pode adquirir um benefício incrível, né, com esses alimentos. O que você acha do dia a dia que a gente pode citar mais para o pessoal, para eles incorporarem, acrescentarem cada vez mais na alimentação deles, Gi? Eu penso assim, Nath, que o fato de você evitar de comprar alimento industrializado, ultraprocessado, porque, lógico, por exemplo, um molho de tomate orgânico, ele é industrializado, mas aí é o que eu falo, você não tem tempo, é uma pessoa que não consegue, até nem sabe cozinhar direito, então ela pode, existe uma possibilidade, e eu costumo dizer, existe coisa boa na indústria, mas são aquelas que você olha primeiro. Você já olha a embalagem, porque tudo que é bom está em vidro, não está em plástico. E não tem 300 mil ingredientes, né? Você olha a lista de ingredientes, é quilométrica. Fala, nossa, que estranho. O molho de tomate tem 10 ingredientes. Exato. Tem alguma coisa errada nisso. Exato. Inclusive, você olha depois os ingredientes e eu digo assim, leu, não tem nome de comida, devolve, porque não é comida, é aditivo alimentar que vai dar um gasto enorme para o seu organismo, porque depois a gente está gastando tanto nutriente, Nath, em fazer faxina, que depois não sobra para na hora certa você ter um bom nutriente para incorporar mais ainda esse sistema imune e poder realmente fazer o papel que ele precisa. Uma das coisas também que eu gosto muito de falar é que, por exemplo, a pessoa tem mania de comprar aquela vitamina C desse tamanho, que bota lá no copo, efervescente, não vou nem discutir o que tem de corante, etc. E toma 1 grama, por exemplo, de vitamina C. Pessoal, o intestino, ele só absorve por vez 200 miligramas. Então, a vitamina C, ela tem uma vida média no nosso organismo de 6 horas. Então, se você come uma fruta no café da manhã, uma sobremesa ou, gente, pimentão, tem muito mais vitamina C do que a laranja. Acerola. Acerola é incrível, né? Nossa. O suco de acerola. Você pega uma do pé, põe na boca. Nossa, e são coisas simples. Lá na minha casa de praia, onde meus pais estão, tem um pé de acerola que dá o ano inteiro, quase. Gente, é uma delícia. Então, gente, ó, uma coisinha no café da manhã, um almoço que contemple um pouco, porque se você come legumes e verduras, você vai contemplar a sua vitamina C também, porque não precisa de 1 quilo de vitamina C. E tem gente que acha que só tem em fruta, né? E tem várias, as verduras verdes escuras, por exemplo, são riquíssimas em vitamina C. Exato. Então, quando você... E é tudo fazendo sinergia, que isso é a coisa mais linda. A gente não sabe direito, mas aquela matriz do alimento, ela compõe de uma maneira que as coisas ficam totalmente, assim, boas e melhores para nós. Lembra da nossa colega, a Daniele Seixas? A Dani Seixas? Pois bem, ela foi fazer o pós-doc dela no suco de laranja. Eu até olhei para ela e falei assim, mas eu não gosto de suco, Dani. Eu não mando meu paciente tomar suco, eu mando comer a fruta. A gente prioriza sempre a fruta. Pois é. Aí ela falou assim, pois é, Gisela, mas estava lá no programa do Lajolo, então eu fui lá, né?
E ela nos mostrou uma grata surpresa. Ela pegou uma turma que ela fez com humanos que se prontificaram a fazer. Como? Ela pegou uma turma que metade ela deu um café da manhã mega, super, hiper pró-inflamatório. Com o quê? Croissant, chocolate, manteiga, queijo, tudo que você imaginar. Para os dois, para as duas Tudo que turmas. deprecia o sistema imune, né? E aí, ela deu para uma turma 2 copos de 250 ml de água e 2 copos de 250 ml de suco de laranja. Aí, lógico, tudo padronizado, escolheu uma marca no mercado que tinha padrão e deu. Aí ela colheu o sangue antes e depois desse café da manhã, com e sem a vitamina bendita lá da laranja. Nath, o que é um alimento nele todo? O que diminuía a inflamação daquele pessoal comendo tudo errado? E depois, nesse sangue que ela colheu, ela foi fazer a proteômica lá nos Estados Unidos. Então, tem tanta coisa que o nosso corpo produz por nós mesmos, e daí veio a curiosidade. Bom, se o princípio bacana da laranja é X, vamos fazer o seguinte, vamos só dar para aquela pessoa e vamos ver como é que fica. Não deu o mesmo resultado. Por quê? Porque o alimento, ele tem tudo que precisa para dar aquele resultado. Então, hoje, eu falo para o meu paciente assim, Natália, ó, não tem como fugir de um suco? Não dá para fazer aquele suco de melancia com canela, por exemplo? Tudo bem. Com Pega um suco de hortelã, laranja. canela, cúrcuma, gengibre. A gente pode levar tudo isso num tipo como é que chama aquele negocinho, que é aquele PET que eles fazem de Shot. garrafa? Tipo um Isso shot. você depois joga no seu suco, entende? E aí torna esse suco ainda mais... Então, isso é uma coisa que eu coloco para as pacientes, Gi. Tem muita gente que acorda. E agora, assim, eu acho que nessa questão, né, do pessoal mais em casa, você não tem esse negócio de acordar e ter que sair correndo para o serviço ou para o estudo. Não tem mais desculpa, né, Nath? Exato. Então, você tá mais tempo em casa, dá de manhã para você fazer um suco funcional. Então, você fazendo um suco com couve, melão, gengibre, você pode pôr uma canela, você pode pôr a laranja. Isso já dá um up no sistema imunológico e, além disso, a pessoa já tem uma energia, né? De um pool de nutrientes aí, que tem gente que fala, eu acordo sem muita fome, não quero me alimentar. Então, esse tipo de coisa, ou a pessoa faz um smoothie, que é um pouquinho mais, né, pesado, que pode ser né, que a gente chama mais de vitamina, e já sustenta também. Então, acho que assim, e tentar usar essas questões, né? Assim, frutas. Então, assim, o que fortalece o sistema imunológico? Gente, comida, é o que a gente falou. Comida do dia a dia. É o mais próximo do que você pegar da terra. Então, você pegou o grão. Então, você pegou o grão, não precisa passar por processamento. Você cozinha. Por isso que os alimentos integrais são mais nutritivos, são mais indicados. Eles são mais próximos do que veio da terra. Então, preserva muito mais os nutrientes, porque não precisa passar por nenhum processamento. Ali preserva a vitamina B, do complexo B, preserva as fibras, preserva o potássio, o ferro, o cálcio. Outro ponto que eu ia falar, Gi, para você, que a gente faz aqui em casa, né? Para a questão de fortalecimento do sistema imunológico, aí não é questão de se alimentar, a gente utiliza muito própolis. Né? Com uma certa frequência, porque ele é um elemento, você que fez aí fitoterapia, tem chás, tem outras coisas que você pode utilizar que dão uma fortalecida também no sistema imune, dão um up aí no sistema imune, né? O que você poderia citar aí que você acha que seria uma coisa que o pessoal geralmente tem em casa, que poderia usar com uma certa frequência? Você sabe que eu amo própolis. Eu, inclusive,
eu acompanho pacientes, por exemplo, quando tem um paciente que tem uma doença autoimune, assim, degenerativa, alguma coisa muito complicada, eu levo para ir no consultório do Dr. Coimbra, que faz aquele protocolo da vitamina D em altíssimas doses, mas bem focado para cada pessoa. Sim. Inclusive, a gente pode falar depois da vitamina D. E aí, nessa última vez que eu fui, porque ele não atende, são os assistentes, mas a gente conhece todo mundo, né? E aí eles falaram assim, olha, agora tem no mercado própolis verde. E o Japão está simplesmente importando para eles, né? Nós estamos exportando uma barbaridade de própolis verde. Por que ele é só do Brasil? Porque são as nossas abelhas que vão lá e pegam do alecrim. Imagina, alecrim que é tudo de bom, né? Então, Sim. essas abelhas fazem esse própolis. Aí, isso aí ficou uma rotina, né? Inclusive, foi muito engraçado, porque todo mundo diz... Eu particularmente, o própolis eu tenho que fazer... É penitência para mim tomar. Porque eu acho aquilo com cheiro de mofo, mas eu tomo. Bom, o gosto é muito ruim mesmo, mas é algo que a gente toma e fala assim, nossa, tô tomando... Não é igual alimento. Alimento você come e fala, nossa, tá me fazendo bem e tá uma delícia. Porque salada é uma delícia, as frutas é uma delícia, os grãos você consegue fazer cada prato maravilhoso. O própolis não entra nisso mesmo. Exatamente. Agora, então, até uma paciente depois me mandou, falou assim, posso tomar esse em cápsulas? Aí eu descobri que tem em cápsula, Nath, o tal do própolis 70. Bom, ai, que delícia! Conversando com o Pedro Bastos, que você também conhece, né? A gente tem um relacionamento muito próximo. O Pedro, toda vez que vem para o Brasil, ele fica hospedado aqui em casa. Então, a gente tem muita liberdade. O Roca, a gente às vezes fica lá trocando ideias, etc. E aí ele me alertou por um fato, Nath, que eu parei de tomar o própolis nessa fase por causa do seguinte. Se você está sem estar contaminada, maravilha, você vai tomar o seu própolis. Só que naquela época que a gente conversou, era aquele confinamento de 2 semanas que ninguém sabia se estava ou não contaminado, né? Então eu fiquei só assim, e aí? E aí é o seguinte, se você pegou o tal do coronavírus, o própolis, pelo grande efeito ele é muito potente, inflamatório, né? Ele faria com que o Covid no seu organismo fizesse, o própolis, ele faria uma coisa chamada tempestade de citocinas. E aí piora muito o quadro, tá? Então, eu pedi para os meus pacientes, falei, gente, vamos dar uma paradinha no própolis até saírem. Ele fragiliza, gente. Ele fragiliza o organismo do contaminado, né? Da pessoa que pegou. É isso. Vamos ficar 2 semanas reclusos para ver. São 2 semanas o tempo que o bicho vai e se expressa. Aí a gente ficou esperando, né? E a gente olhando. Se nesse período você contaminada tomasse, ele fragiliza. Você falou bem. Depois eu até te mando esse áudio do Pedro, que foi muito esclarecedor. Então, nesse momento, é melhor não tomar, porque quem é assintomático pode prejudicar. Exato. Essa é uma informação super importante, porque várias pessoas podem estar tomando. Eu mesmo não tinha essa informação super pertinente, que nesse momento não é muito adequado. Exato. Vamos focar na alimentação, né, Gi? Também. Agora, você sabe que o único... Ele me mandou também, vou mandar para você. O único artigo que nós temos falando que nessa fase do Covid-19 poderia ser um aliado, melatonina. Mas... eu tomo, já é uma coisa de praxe. Mas explica por quê, Gi? Porque a maioria das pessoas não devem saber. Exato. Então, mas aí que tem. Por que hoje o sono, gente, é considerado o primeiro nutriente? O paciente chega para você e fala assim, doutora, eu tenho que escolher, ou eu durmo ou eu como. Eu falo, dorme. Porque o sono à noite, né? O sono à noite,
ele faz com que você possa produzir a sua melatonina. Agora, lá no comecinho do Covid, você lembra que falavam assim, criança é menos vulnerável? Não sei se Sim. você chegou a Explica aqui que acompanhar. é a melatonina, Gi. Explica Já aqui vou que é a explicar. melatonina. Já vou Tá. explicar. E depois, sabe o que eu queria falar? Tem muita gente perguntando sobre enxaqueca. E aí, eu estava falando da laranja. Gente, quem tem enxaqueca, tira por um tempo. Sim. Cítricos, Laranja, né, Gi? limão, laranja, limão, mexerica, Eu poucã, tiro lima, dos lima meus da terra. pacientes o cítrico quando tem dor de cabeça e enxaqueca. Exato. Aí o que acontece? Porque dentro desses citros, da família citros, você tem a octopamina e ela Sim. faz vasodilatação. Então, quem perguntou, já respondemos. Espera aí, vou falar da Sim. melatonina. A Sim. melatonina, nós produzimos. Então, veja bem, quando você tem alimentos que têm triptofano, por exemplo, o grão de bico, um exemplo, tá? Um pouco de chocolate, alguma coisa, também cacau. Aí, o que acontece? Quer atender? Não sabe o que é? Pode seguir, Gi. Pode seguir. Bom, aí o que acontece? Você tendo o triptofano e você se alimentando e, gente, cuidado com o estresse. Então, se você não tiver com cortisol alto demais, esse triptofano mais B6, magnésio, tem toda uma rota, tá? Quando ele atravessa a barreira hematoencefálica, esse triptofano, e você tem todos esses cofatores, quando você vai dormir, você dormiu aqui, esses cofatores formaram serotonina. E essa serotonina, no sono profundo, quarto escuro, ela vira melatonina. Gente, melatonina é tudo de bom. Olha só, é como se fosse assim, você dormiu, cai melatonina no seu sangue e é como se fosse fazendo um scanner em cima do seu organismo, corrigindo tudo que a gente estragou durante o dia. Deixa eu só falar uma coisinha, Gi, desculpa. Não é que a gente está falando para as pessoas tomarem melatonina. O que a Gi está explicando é como você auxilia o seu organismo a produzir, a deixar produzir a melatonina e fazer a melatonina agir de uma maneira adequada. Porque se você não tem um sono adequado, a melatonina não produz, você não aproveita essa produção de uma maneira adequada. Exato. Né? E com o passar do tempo, essa melatonina vai diminuindo, né? Então, quando eu estava falando das crianças, você quer atender? Você quer atender? Não, então, eu tinha combinado para o meu marido atender, então eu vou deixar o combinado para ele. Tudo bem. Bom, então voltando, o que acontece? Quando começaram a perceber que crianças eram menos vulneráveis, primeiro que eles perceberam que aquele receptor, o ECA2, que é onde o coronavírus ama se instalar e começar tudo por lá, elas tinham menos. E tinham mais melatonina, que criança tem mais melatonina. Então, esse estudo foi muito bacana. Melatonina, realmente, no Brasil ficou proibida há muito tempo. Agora, graças a Deus, voltou, mas é de prescrição médica. E você, quando vai para os Estados Unidos, você compra no em qualquer farmácia. Supermercado, né? Uma coisa Supermercado, Exato. Agora, nada como nós conseguirmos formar a nossa. Então, gente, sabe nós meninas aqui, né? Que chega final da Jovenzinhas. tarde... Sabe aquela coisa do final da tarde, que de repente você fala assim, preciso de um doce. Bem doce. Eu vou bem o dia inteiro, mas chega final da tarde. Gente, isso é um mecanismo fantástico do organismo para fazer com que você coma algo doce, para você ter um pico glicêmico e você, nesse momento, conseguir fazer com que aquele triptofano, que é o último, quando você tem um monte de aminoácidos, ele, coitadinho, é o último que consegue atravessar a barreira, ele sempre está lá atrás. Então, é uma maneira de você tirar alguns aminoácidos do percurso e ele ter mais facilidade para entrar dentro do seu cérebro. E isso é um sinal que você está com baixa serotonina. E o que mais detona isso, gente? Estresse. Então, nós estamos numa Isso é uma coisa que é uma fase difícil, né, Gi? Porque assim,
a gente está lidando, né, com esse momento com estresse, né? Muitas pessoas perdendo emprego, não conseguindo exercer o seu trabalho. As crianças, né, em casa, sem estudo, muitas vezes você não tem ajuda, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, tem que dar conta do seu trabalho. Tem muita gente fazendo home office, cuidando de tudo isso ao mesmo tempo. E aí, além de você lidar com o estresse, você tem que lidar com essa incerteza, né, desse momento de não saber quando que isso, né, vai acabar, quando que a gente vai poder começar a retomar uma rotina. Então, essa incerteza gera uma insegurança, gera um estresse. Isso deprecia também o organismo, né, de uma certa forma. E aí, as pessoas também assim, elas ficam... não conseguem focar, por exemplo, na sua alimentação, no seu cuidado, na sua saúde. Tem algumas pessoas que estão com dificuldade de fazer as compras, né? Então, assim, não tem, às vezes, tanta coisa disponível para comprar por perto, ou às vezes está com dificuldade de achar online. Então, é um momento difícil, que junta tudo. Tem gente que pode estar desenvolvendo um quadro depressivo, insônia, pela questão né, de estar nervoso, de estar com um momento super difícil que a gente está vivendo. Agora, o que você acha, Gi, que as pessoas poderiam fazer para focar? Por exemplo, se você fosse focar no seu... Eu sei que assim, não existe uma receita exata, né? A gente, quando fala com saúde, não existe, não é igual a matemática, né? Não, que 2 mais 2 dá 4. Exato. Às vezes, o que eu faço para mim, às vezes não dá o mesmo resultado para uma outra pessoa. Mas existem aqueles alimentos ou aqueles hábitos que a gente tem como sendo o top 10, né? O top 15, sei lá, os mais importantes. Você falou um pouco do sono, né? Que eu acho que é super importante dormir à noite e dormir num horário que a sua melatonina comece a produzir, que você possa aproveitar. Você falou um pouco da questão do estresse, de saber lidar com o estresse. Falou das verduras verdes escuras, deu um toque super legal e uma dica super importante em relação ao própolis, que eu achei que foi muito pertinente para esse momento. Eu mesmo tenho própolis em casa e eu tomo ele com frequência nessa época do ano, para evitar as gripes, os resfriados. Mas o que você acha? Eu queria pincelar um pouco, depois do que você citar, com algumas dicas práticas na cozinha. O que você acha que seriam, assim, os alimentos, assim, top 10 que você acha que a pessoa deveria incorporar o máximo que conseguir e que isso daria uma fortalecida no sistema imunológico? Vou falar já, porém, eu vi uma pergunta, não sei se você chegou a ver, engraçado, eu estava olhando para você, de repente eu só olhei embaixo e eu vi a pergunta, falei, Jesus, isso é importante. Foi uma pergunta assim, e quem trabalha à noite e dorme de dia, como é que fica? Não fica. Eu fiz uma entrevista com uma grande pesquisadora justamente desse ciclo circadiano, etc. e tal. E ela me fez tomar conhecimento de uma coisa assim muito importante. Primeiro, quando você dorme de dia, você não produz melatonina. Segundo, pessoa que troca emprego e acha que esse salário daquele fator a mais que se ganha de insalubridade porque trocou o turno, que vai valer a pena, eu digo, não faça isso. Porque depois você vai acabar gastando muito mais dinheiro para consertar a sua saúde. Então, veja bem, essas pessoas não produzem melatonina. Segundo, primeiro ano após essa troca de turno, Nath, elas já começam a desenvolver diabetes. E 5 anos depois, vários estudos falando sobre câncer. Então, olha a importância de dormir no turno correto, tá? Então a gente sugere mais ou menos o horário. Eu não sei o que você coloca. Eu coloco uma sugestão de horário, né? Para as pessoas dormirem. Qual que é a sua sugestão?
sabe aquele ditado? Vovó era tão... Como as vós e agora as bisavós são sábias. Lembra daquele ditado? Criança que não dorme, não cresce. Sim, Então, eu falo isso para os meus filhos. Eles não dormem tarde, eles dormem 7h30, 8 horas. ótimo, Então eu falo para eles. Eu falo para eles que é porque eles, para eles crescerem e para eles terem saúde, né? Exato, porque, gente, o hormônio do crescimento é só à noite que é produzido, entende? Aí vem aquela brotolenda assim, tia, quero ficar tanquinho. Eu falo, então vamos negociar balada ou tanquinho. Como assim? Não dá para ter os dois. Gi, acho que você tem que abaixar um pouquinho o som. Tem algumas pessoas pedindo para você abaixar um pouco o som. Peraí, deixa eu... Não sei o que é. Tá. Pronto. Melhorou? Eu tô bem baixinha. Tá, não sei. Vamos ver. Dispensável para as crianças. Ok, dica. Ó, primeira coisa. Compre tudo o máximo possível que você encontra na feira e principalmente da época. Porque o que é da época tem menos agrotóxico, caso você não possa se dar ao luxo de você, digamos assim, ir para uma feira orgânica ou receber alimentos orgânicos. É o que é a sazonalidade, coisa, né? Oi, peraí, agora eu não te escuto. Oi? A sazonalidade, né, Gi? Exato. Outra coisa, por exemplo, entre uma mão formosa e uma mão papaya, a gente sabe que o formosa ele é mais rústico, ele é mais da natureza e tem menos agrotóxico do que o papaya. Então são coisas assim. Papaya. Isso é a primeira coisa. Comer da época. As frutas secas. Fruta seca é para país onde não tem fruta fresca. E lá é frio e seco. Aqui é quente e úmido. Então, cuidado, tá? Bom, primeira coisa. Segunda coisa, a nível de proteína, a primeira para mim é o ovo. O ovo é a proteína completa, mas o ovo inteiro, gente. Esse negócio de tirar a coitadinha da gema, que tem tudo de bom, não. E colocar só a clara, porque eu quero proteína. Nossa, a gema tem muito nutriente. Nossa, total. Tudo de bom. Exatamente. Então, minha proteína de escolha, a primeira, é o ovo. Inclusive, gente, ovo tem colina para o cérebro. Tá? Então, pelo menos 2 ovos. Ajuda na vista, né, Gi? Evita degeneração macular, que é a né? causa maior de cegueira no nosso país na terceira idade, né? Olha que triste. Então, ovo. Outra coisa, gente, é peixe. Eu até brinco e falo assim, vamos ler a Bíblia? Deus colocou bonitinho como que a gente tem que comer. Terceiro dia, o que ele fez? Legumes, verduras e frutas. No quarto dia, ele não fez nada. Que é a base, né? No outro dia, o que ele fez? Peixes e depois as aves. Então, peixes, as aves, você já coloca lá os ovos. E foi no último dia da criação que ele fez as proteínas restantes, né? A carne vermelha, que também é importante comer. E é importante, mas conforme você vai melhorando a sua alimentação, você começa a perceber que aqui em casa, Nath, o Rock, ele tá pedindo pra gente comer menos carne, entendeu? Carne vermelha. E ele tem visto que não é tão necessário assim esse tanto de proteína animal para nós. Porque se a gente... Então, tem gente perguntando quantos ovos a gente pode comer por dia ou por semana. Gi, eu não restringo muito o ovo por causa da questão do colesterol. Não, eu também não. Eu não restringo, eu acho que é um alimento super importante. Por exemplo, a gente come... aqui em casa a gente é vegetariano, então a base da nossa proteína são os feijões, as leguminosas, combinadas aos cereais. Então, o arroz, a quinoa, a gente está sempre combinando uma leguminosa com o cereal, né? Para o vegetariano e para o vegano, essa é a base dos aminoácidos
essenciais. Exato. Mas a gente consome ovo aqui também. E é um alimento que eles amam. E eu não restrinjo. Então, eu também geralmente não restringo dos meus pacientes também, porque ovo não tem nada a ver com colesterol alto. Claro que não. Nada gente, a ver. Então, não se preocupe com isso. Já caiu por terra. Olha, vou só dar um exemplo daqui de casa. O Roque, a gente cozinha os ovos e deixa na geladeira. Descasca na hora de você comer, porque aí eles conservam mais. Gente, tem dias que o Roque come 6 ovos. E para ele, tudo bem, os exames dele estão lindos. Então, existe muito uma individualidade bioquímica. E quem tem problema de colesterol, diga-se de passagem, está tomando estatina. Então, não tem que se preocupar. Come o ovo, que o ovo, Sim. com certeza... Não, gente, ovo... Sem culpa. Sem culpa. E olha, num dos meus livros... eu coloquei a tabela do ovo. Você sabe a única coisa que o ovo não tem? Vitamina C. Só. O resto tem tudo. Por isso... Mas a gente complementa com esses outros alimentos que a gente já deu a dica, né? Exato. Então, a única coisa que eu falo, olha, comeu ovos, procura sempre ter uma vitamina C, um suco, uma acerola, uma fruta... misturando, porque é a única coisa que não tem. Eu amo ovo, gente. Ovo é tudo de bom e feliz de quem pode estar comendo ovos caipira. Eu recomendo o Corim, que é um ovo que você tem no supermercado, mas tem outros também agora, né, Nath? Sim. Que são... Eu sempre compro caipira orgânico. Eu ótimo. gosto dos que são caipira e orgânicos. Eu acho que você até vê a diferença na cor da gema, né? Claro. Exato. Ai, vê uma diferença brutal. Exato. Então, nós estamos aqui. Agora, Giz... Top 10, né? Isso. É assim, porque eu acho que é importante, por exemplo, só acrescentando um item, né? Que eu falei um pouco da cúrcuma, do açafrão, que é um tempero que a gente usa demais em casa. E ele tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante incrível. Então, é um ingrediente que eu boto ali no feijão, eu boto na lentilha, eu acrescento ali no dia a dia, e é uma maneira de você consumir ele e aproveitar esses benefícios, né? E você costuma colocar um pouco moendo na hora da pimenta preta por causa da peperina, que a peperina ela aumenta em não sei quantas vezes a biodisponibilidade, quer dizer, na verdade ela aumenta o tempo de vida, de meia-vida da cúrcuma. Isso é muito bom, mas é lógico, tem que ser aquela pimenta preta, a pimenta do reino, moidinha na hora. Então isso fica eu gosto muito de pimenta, mas eu não costumo usar... Porque as crianças, eu faço a alimentação aqui é para todo mundo, né? Sim. E as crianças, elas não têm assim o hábito de comer pimenta ainda. Então, como eu faço uma alimentação para todos, esses ingredientes eu não costumo usar na alimentação geral. E aí, quando a gente vai comer, Wesley, eu boto à parte, eu faço o nosso tempero à parte, separado, ou a gente acrescenta algo assim no prato. Porque o que eu ensino para as pessoas é assim, em relação à alimentação, que eu vi algumas pessoas perguntando sobre alimentação infantil, né? Tudo que nós estamos sugerindo, você pode incorporar na alimentação das crianças, né? A criança, ela tem que ter a alimentação que a casa tem. Então, por isso que eu sempre falo para os pais, não adianta você querer que seu filho coma verdura, legumes e fruta e grãos integrais se vocês não comem. Exatamente. Então, assim, eles vão querer comer aquilo que vocês comem. Exatamente. Então, quando vocês estão pensando em ter um filho, quando você está grávida ou quando você tem um filho pequeno, já vai introduzindo os hábitos que você sonha que seu filho tenha em você mesmo. Porque eles vão observar e eles vão querer comer aquilo que você come. Então, tudo isso que nós estamos dando de dicas, se vocês quiserem que as crianças comam, comece a incorporar na refeição de vocês. É batata. Nath, a gente chama os 3 P's. Peito, prato, panela da casa. Então, do peito já vai para o prato. O que é o prato? É a panela da casa que vem aqui. Inclusive, mudou muito aquele negócio da introdução alimentar. Simplesmente,
as pessoas agora estão colocando já o alimento mesmo, só que, lógico, numa textura diferente, Sim. mas já começa com ele, entendeu? E não tem necessidade de leite de vaca para criança, não é? Agora sou eu Sim. que estou te perguntando. Não, de maneira nenhuma. Eu, por É. exemplo, eu tenho aquele livro de introdução alimentar infantil, que eu ensino, né, dou dicas, orientações, tem receitas de introdução alimentar. E eu sempre coloco para as mães, né? Tem mães que voltam a trabalhar, querem diminuir o aleitamento, ou mais para frente querem fazer o desmame. E eu sempre falo para elas que leite de vaca é para o bezerro. Exatamente. E a gente orienta, né? Elas ficam um pouco Isso. inseguras em relação ao cálcio, à Nossa. proteína. Então a gente orienta como substituir esse leite, tentar fazer manutenção de algumas mamadas. Eu acho que isso fortalece muito o sistema imunológico das crianças, né? O aleitamento infantil. E todo mundo que teve um bom aleitamento, um aleitamento mais extenso, né? Mais prolongado, tem um sistema imunológico fortalecido. Exato. E eu acho que, assim, o leite de vaca, pelas várias pesquisas que nós vemos, tem muita coisa já na literatura mostrando que depleta, sim, sistema imunológico. Não só leite de vaca, como laticínios de uma maneira geral, né? E depois a gente pode até falar de um detalhe, mas eu queria só complementar uma coisa da pimenta. Gente, sabe quando dá aquele ardidinho da pimenta? Aquela ardência, ela simplesmente faz a gente desintegrar uma tal de substância P que causa dor. Então, sabe aquelas pessoas que têm aquela herpes zoster e que depois que foi embora, aquilo continua doendo? Isso aprendi numa aula com o Henry. Pimenta é quase um analgésico, porque a substância P que causa dor, ela é completamente neutralizada pela pimenta. E olha, gente, pimenta é uma questão de você ir se acostumando com a ardência, tá? Tem uma escola para você comer pimenta. Eu entrevistei o Nelo Linguanotto, que é dono da Bombay, já várias vezes, Nath, ele é um amor, e ele ama de pimenta, então aprendi muita coisa de pimenta com ele. Mas, tem uma pessoa aqui que falou assim, adoro tomar leite com aveia antes de dormir. Pois é, minha querida, mas lembre que quando você mamou o leite da sua mãe, você tinha 3 quilos. A vaca também faz o leite certinho para o bebê dela, que nasce com 60. Então, só nisso, para pensar, olha essa diferença. O que será que tem naquele leite, que é para aquele bezerro, que nasce com 60 quilos, e daqui 6 meses vai estar com meia tonelada. O que tem ali, que quando eu introduzo no meu organismo, vai me fazer mal, porque faz. Eu acho que a gente tem tantas outras bebidas, né, vegetais, né, os leites de amêndoa, leite de castanha, que eu acho que é uma oportunidade da pessoa experimentar e procurar substituir de alguma maneira. Exato. Porque ali também vai ter cálcio, vai ter proteína. Então, assim, para você ter um organismo forte, você tem que ter ali uma ingestão adequada de proteína, de carboidrato vegetal, de gorduras adequadas, né? Então, o próprio azeite, abacate, as castanhas são extremamente nutritivos. E eu acho que indo por esse caminho das frutas, das verduras e legumes, você consegue ali um leque de nutrientes que vão fortalecer o seu organismo como um todo. Gi, a gente tem mais uns 6 a 7 minutos. Vou só falar para uma coisa. Leve, então vamos focar ali vamos focar no nosso importante. top 10. Gente, a Natália acabou de falar de abacate. O abacate, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo abacate, o pessoal, mas engorda. Gente, é o seguinte... Vamos pensar na saúde, né? Isso, porque é o seguinte, tem gordura, mas tem gorduras boas e tem uma coisa extraordinária, beta-cistosterol. O que ele faz? Diminui estresse. E outra coisa, o país... Estamos precisando atualmente. O país onde os homens têm menos problema de próstata é o México,
comer muito abacate. Agora, gente, não vamos bater abacate com leite e açúcar, pelo amor de Deus. Pois é. Começa a introduzir o abacate na salada, comê-lo salgado como se come no exterior, entendeu? Mas Mas se você você também quiser pode. fazer um smoothie de abacate Isso. também, Gi, você E pode você bater com um pouquinho de... Tem gente que perguntou o que é smoothie. É uma vitamina, né? Um suco grosso, vamos dizer assim. Engrossado. Então, assim, bate com leite de amêndoa, bate com pode bater com banana congelada, morango congelado. Então, fica uma delícia. Fica uma delícia. E consistente ali, você pode tomar de manhã. Não precisa nem adoçar. Se você bate com uma banana madura congelada, não precisa nem adoçar. E outra coisa, gente, frutas, eu dou prioridade para as frutas escuras, tá? E de preferência as pequenas. Roxas, vermelhas. Gente, a amora dá no quintal de muita gente também, né? Então, veja você aquilo que está mais próximo, o que é mais da sua realidade. A gente tem um caqui agora, né, Gi? Nessa época do ano, muita beta-caroteno, vitamina A, extremamente nutritivo. Vamos, porque em julho acaba a safra do caqui, então vamos aproveitar. E olha, toda fruta cor de laranja, assim, tem beta-criptoxantina, que para quem tem endometriose é show de bola. Tem muita coisa, né, Nath? A natureza é maravilhosa. A gente vai fazer mais outras. Vamos. Olha, eu adorei. Obrigada, querida. Foi um prazer. Tá? Tem muita coisa bacana. Eu estou tentando ler também um pouquinho. Muito boa live. Obrigada. Foi muito bom, Nath. Muito obrigada. A gente vai deixar, né, Gi? Eu vou deixar salva a live para quem quiser ver mais tarde, mais pra frente. Então tá ótimo. Nós vamos fazer outras com outros temas. Deus quiser. As pessoas que ficaram algumas dúvidas que a gente não conseguiu solucionar, vocês podem mandar para a gente, né, Gi? Sim, por favor, no tem direct. Os nossos contatos, sim. No direct do Insta. Perfeito. Tá. E você manda um beijo. E você manda um beijo para os seus pais, para sua irmã, para a família toda, marido, crianças. Eles estão aí, eles estão todos vendo. Eu tô vendo que eles estão vendo. Um beijo, queridos. Nath, super obrigada. Tá, só vou terminar falando, né, de você. A gente faz atendimento nutricional, assim como eu, né, nutricionista, atendemos pacientes, mas o nosso amor, a nossa paixão é ensinar a saúde, né, Gi? Tentar passar dicas e orientações sobre saúde para que as pessoas tenham cada vez mais saúde. Então, assim, só dar uma pincelada final no momento que nós estamos vivendo. As pessoas, algumas estão em pânico, né, de ter contato com o vírus. Então, gente, foca na questão, né, de você se cuidar, usar máscara, lavar as mãos, passar álcool em gel, mas foca no interior também. Não cuida só do exterior. O interior é o seu organismo. Então, cuida bem dele em todas as refeições do dia, dorme bem, tenta não ficar estressado. Você tenta focar naquilo que é importante para esse momento, porque caso você tenha o contato com o vírus, você está mais fortalecido para enfrentar essa batalha. Exato. Então, esse aqui foi o nosso objetivo, tá? Para tentar elucidar de alguma maneira esses itens. Nós vamos fazer outras com outros temas pertinentes. E queria agradecer muito a presença da Gi aqui, foi uma honra ter você aqui comigo. E eu vou estar fazendo outras lives com temas ligados à saúde. Vou estar divulgando. A Gi também faz várias lives deliciosas que eu assisto e aprendo muito. Então, agradeço a presença de todos aí. A gente está no direct para responder as dúvidas que surgirem de vocês. Obrigada, eu vou te mandar as duas coisas, tá? O comentário do Pedro do própolis e o artigo sobre a melatonina, tá bom? Por favor, foi ótimo essa informação super pertinente, viu? Um beijo grande, gente. Obrigada, Gi. Gi. Seus seguidores e todos que estavam conosco, tá? Obrigada, Gi. Tchau. Beijo. Outro, tchau. Eu vou estar divulgando a próxima live. A minha próxima live vai ser com a Ana Seregati, que é uma nutricionista que escreve na revista Vegetarianos. E a gente vai estar falando sobre
como melhorar os hábitos alimentares nessa fase que a gente está vivendo. Vocês podem ver as informações no meu Insta, eu vou estar divulgando. Queria agradecer muito a presença de vocês, espero que vocês tenham aprendido, tenham absorvido bastante. E amei vocês estarem aí na live, me prestigiando a Gi. E é isso, gente. Obrigada. E qualquer coisa que vocês quiserem saber aí sobre alimentação, sobre dicas de culinária, eu sou chefe de cozinha também, vocês podem estar mandando. Eu vou programar umas lives também de gastronomia, de culinária, fazendo receitas. Vocês podem me mandar sugestões de temas para as lives e sugestões de receitas que vocês queiram aprender. Falou? Obrigada, um beijo.